Olha, a tecnologia financeira está evoluindo numa velocidade impressionante, né? Ela está redesenhando o futuro do dinheiro bem na nossa frente. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que está no centro de toda essa transformação. A pergunta que vai guiar a nossa análise aqui é bem ousada, para não dizer outra coisa. Pensa só, será que uma tecnologia que vem do universo cripto poderia de fato se tornar parte central do sistema financeiro americano? É uma discussão assim enorme, com implicações gigantescas e que está acontecendo agora, nos mais altos níveis. Certo, então vamos lá, vamos mergulhar nisso. E para investigar essa possibilidade a fundo, a gente vai focar em uma das empresas mais comentadas desse meio, a Ripple. E olha, a ambição da Ripple não é pouca coisa, não. O objetivo final deles é basicamente criar uma infraestrutura central para todo o sistema financeiro global. Pensa numa ponte que conecta instituições financeiras do mundo inteiro. É isso. Em outras palavras, se tornar o banco dos bancos. Mas o que é essa tecnologia, afinal de contas? Bom, de forma bem resumida, a Ripple oferece uma infraestrutura de pagamentos que usa blockchain, sabe? Aquele livro-razão digital super seguro e compartilhado, para permitir que transferências globais sejam liquidadas quase que na hora. Para fazer isso, ela usa sua própria criptomoeda, o XRP, como se fosse uma moeda ponte, sabe? Para conectar diferentes sistemas e bancos de um jeito muito mais eficiente. Tá, beleza, mas por que isso seria interessante para um governo como o dos Estados Unidos? Quer dizer, qual é o grande problema que essa tecnologia promete resolver? Vamos entender melhor essa promessa. A melhor analogia, e a mais simples, é pensar na diferença entre o correio e o e-mail. Hoje, mandar dinheiro para fora do país é que nem mandar uma carta. Demora, passa por um monte de gente no meio do caminho. O que a Ripple propõe é transformar isso em algo tão direto e rápido quanto mandar um e-mail. Simples assim. E a diferença é gritante. Não é exagero. A gente está falando de sair de um processo que leva dias para algo que acontece em segundos. Essa mudança de velocidade é radical e tem o potencial de transformar completamente o fluxo de dinheiro no mundo. Então, o ponto principal se resume a três grandes vantagens em potencial. A primeira, claro, é a velocidade, que a gente acabou de ver. A segunda é uma redução de custos bem significativa, porque, menos intermediários, menos taxas. E a terceira é o aumento da transparência, já que a blockchain cria um registro de tudo que é seguro e pode ser auditado. Mas é claro que a história não é tão simples assim, né? Seria bom se fosse. A verdade é que a adoção de uma tecnologia como essa enfrenta barreiras gigantescas. Agora a gente vai olhar para o outro lado dessa moeda. O primeiro grande obstáculo, sem dúvida, é a regulamentação. O ambiente regulatório americano é conhecido por ser extremamente rigoroso e ainda por cima está sempre mudando. E ainda existe toda aquela discussão intensa sobre como classificar ativos como XFRP, e isso, claro, cria uma incerteza jurídica enorme. Depois vem a concorrência. E não é qualquer concorrência, não. A gente está falando de iniciativas muito poderosas vindo do próprio governo e do Banco Central americano, que naturalmente preferem manter o controle total sobre a infraestrutura de pagamentos do país. E, por último, o terceiro grande obstáculo, a resistência. Aquela resistência natural das instituições financeiras que já existem. Pensa bem, mudar sistemas que estão aí há décadas é caro, é complexo e sempre tem aquela inércia, aquela coisa do sempre foi feito assim. E essa concorrência é bem direta. De um lado, você tem a Ripple, que é uma solução do setor privado. Do outro, o próprio Federal Reserve, o Banco Central americano, que já lançou o FedNow, um serviço de pagamentos instantâneos deles, e que também está explorando a ideia de criar uma moeda digital de Banco Central, a famosa CBDC. Para o governo desenvolver a própria solução, é uma questão de manter o controle, né? O controle soberano sobre a política monetária e a estabilidade do sistema. E isso é um ponto-chave nessa disputa. Ok, então, com esse cenário de promessas de um lado e desafios enormes do outro, como é que essa história pode terminar? É importante lembrar que a adoção não precisa ser tudo ou nada. Vamos explorar aqui 4 caminhos, 4 futuros possíveis. O primeiro caminho seria por meio de parcerias entre o governo e o setor privado, sabe? Testando a tecnologia em projetos piloto e em menor escala. Um outro cenário seria uma adoção gradual, talvez começando só com transferências internacionais do próprio governo. A terceira via seria uma adoção indireta. Os bancos privados começam a usar a tecnologia por conta própria e isso cria uma pressão para o governo reconhecer. E aí tem o quarto cenário, que é o mais ambicioso de todos. A Ripple se torna um padrão global tão grande, tão forte, que os Estados Unidos são praticamente forçados a entrar no jogo.
Certo. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, o que a gente pode concluir sobre o futuro das finanças e qual o papel de tecnologias como a da Ripple nisso tudo? Vamos amarrar as pontas agora. Essa citação resume o dilema de forma perfeita. Não se trata de uma simples escolha de qual tecnologia é melhor. É um ato de equilíbrio, e um equilíbrio muito complexo, entre a vontade de inovar e a necessidade de segurança, de confiança nas instituições e, acima de tudo, de estar em conformidade com a lei. Então, para resumir nossa análise, a tecnologia da Ripple de fato oferece vantagens incríveis de velocidade e custo. Mas, do outro lado, enfrenta barreiras gigantescas, regulamentação, a concorrência do próprio Fed e a resistência dos bancos. Por isso, se uma adoção acontecer, o mais provável é que seja um processo lento, gradual. No fim das contas, tudo se resume a essa dança complexa entre a tecnologia e a política. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Nessa corrida para definir o futuro do dinheiro, quem vai vencer? Quem vai ditar as regras? A velocidade da inovação tecnológica ou o ritmo mais cauteloso da regulamentação? Essa talvez seja a questão que vai definir a próxima era das finanças.